Jesus está dizendo: o Pai procura verdadeiros adoradores, aquele que o adoram em espírito e em verdade. E esses verdadeiros adoradores estão nesse mundo. Só que mesmo nesse mundo, estão também aqueles que querem frustrar os planos de Deus na vida dos verdadeiros adoradores. Por que eu estou falando isso? Jesus estava falando de duas sementes lançadas no mesmo terreno. Jesus disse assim: o dono de uma fazenda plantou trigo. E assim que o dono plantou trigo, quando ele dormiu, na noite, veio o inimigo e plantou o joio. Os seus trabalhadores disseram assim: vamos tirar o joio para que o trigo possa crescer à vontade. Mas Jesus respondeu assim, mas o dono da fazenda respondeu assim: não, deixam com que o joio cresça juntamente com o trigo. Porque se vocês tirarem o joio agora, podem vir tirar também uma parte do trigo. Uau! Muitos que ainda estão no mundo, que ainda não se converterão a Cristo, eles são trigo, mas ainda não sabem quem eles são. Ainda se comportam como joio, ainda andam como joio, ainda manifestam o fruto de um joio. E muitos que estão na igreja fingem ser trigo, mas eles não são trigo. Eles são joio tentando imitar o trigo. Porque o Senhor Jesus disse: dos seus frutos eles serão conhecidos. Imagina comigo, a laranjeira, ela pode até ter folhas meio estranhas. Nós podemos pensar, não, será que essa árvore mesmo é de laranja? Para nós não ficar se confundir, não vamos ver na folha nem no tamanho da árvore, nem na formosura da árvore, mas vamos esperar qual fruto essa árvore vai dar. Porque o joio, quando está no meio do trigo, ele imita o trigo, mas só que ele não imita para sempre. Ele vai imitar e vai chegar num tempo, vai ser revelado através dos seus frutos. Nós vamos dar conta que ele não é um trigo, mas sim é um joio. E diz daquela hora que nós vamos dar conta que esse não é trigo, mas é joio. Ali nós teremos reconhecido o joio que está no meio do trigo. Nas igrejas, hoje em dia, existe muito joio tentando imitar os trigos. Como é que vamos ver o fruto de um joio? O fruto de um joio é inveja, ódio, bebedice, prostituição, lascívia e muito mais coisas. São o fruto de um joio. Por isso, aquelas pessoas que estão na igreja, que caluniam os outros, que invejam os outros, que vivem a vida a fofocar, esses são joios que estão no meio do trigo. Mas nós não devemos lhes expulsar. Mas nós que somos trigo, devemos saber lidar com eles. Devemos saber lidar com eles.
Devemos saber andar com eles. Devemos saber ser prudentes para que nós não caímos nas artimanhas deles. Nós que somos trigo, devemos saber que o joio está lá, crescendo juntamente conosco, mas o joio quer crescer muito mais do que nós para nos, como é que eu posso dizer? Ele quer crescer muito mais para nos, é como mais ou menos dizer, para nos afogar. Porque a árvore que tem espinho, quando ele cresce junto de uma árvore normal, ele quer sempre subjugar a outra árvore. Quer ele cobrir. Então é isso que os joios fazem no meio dos trigos. Eles procuram crescer mais para cobrir o trigo. O joio não tem fruto do Espírito Santo. O joio imita o fruto do Espírito Santo. Mas só que nada é para sempre. Pelos seus frutos, eles são conhecidos. Pelos seus frutos, eles são revelados quem verdadeiramente eles são. Nós, que somos o trigo, devemos saber e entender que estamos rodeados de joios, mas nós não devemos se preocupar com joio, porque a palavra do Senhor diz assim: todo aquele que não está ligado na videira, todo o ramo que não está ligado na videira vai ser cortado e lançado no fogo. A palavra do Senhor ainda disse mais, que na colheita vão colher o joio e o trigo juntamente. O trigo vai ser amarrado para ser metido no celeiro, mas o joio vai ser lançado no fogo. Pensa uma coisa comigo. Jesus está falando que naquele dia nós seremos arrebatados para a morada que Ele disse que está preparando para nós. Mas todos aqueles que são joios serão lançados no inferno. Serão lançados no inferno. Quem somos nós, afinal? Vamos nos avaliar cada dia. Qual é o nosso comportamento? Qual é o nosso andamento? O joio, quando ele vai na congregação do justo, ele vai simplesmente para receber milagre, para receber cura, para receber libertação, vai à busca de prosperidade, vai à busca de casamento, vai à busca de filho, vai à busca de muito mais coisa. Mas o trigo, ele não vai à busca de nada, porque o trigo sabe que ele é que é o alimento para os outros. Mas o joio vai para ser alimentado. O trigo está para alimentar. Aí está a diferença do trigo e o joio. Você que é trigo, sabe que onde você chega é para glorificar o nome do Senhor. Você que é trigo sabe, onde você chega é para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas os joios querem chegar em algum lugar para que eles sejam exaltados. O joio acha que se ele chegar a fazer uma oração e todos caírem e houver muitas curas, houver muitos milagres, para ele é o melhor. Mas para os trigos, a maior alegria é que uma alma se converta. Porque esse mundo inteiro pode estar curado, mas se não está convertido, é um maior problema. Mas se esse mundo inteiro ainda sofrendo atribulações e ser convertido, junto gozaremos
da glória do grande Deus. Muitos têm criticado que Eliseu, mesmo tendo tanto poder, morreu doente. Eu não critico isso, não questiono isso, porque eu sei que existe, que Deus é todo poderoso e Ele faz segundo a sua boa vontade o que lhe apraz. Não é porque o poder de Eliseu naquela hora não conseguiu lhe curar, não. Deus até mostrou que até os ossos de Eliseu continuavam tendo o poder ao ponto de ressuscitar um homem. Não é que nós, quando nós temos tanto... Não é que é por causa da nossa oração, por causa do nosso poder, que a enfermidade sai do nosso corpo, não. Mas é por causa da glória do Senhor que está manifestado em nós. E eu e você sabemos que a glória do Senhor que estava no corpo de Eliseu é esplendoroso, é tremendamente maravilhoso. Assim conforme está em você e em eu. Ah, meu amado. Ah, minha amada. Por que se preocupar tanto com as coisas desse mundo? Se preocupa com o reino do céu. Paulo, o autor do livro dos Hebreus, ele disse assim: se for para nós ensinar sobre a imposição de mão, sobre curas e milagres, nós até vamos ensinar. Mas nesses últimos tempos, nós estamos mais preocupados com a salvação. Com a salvação. Com a salvação. Se nós vermos, os apóstolos só pregavam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E tudo aquilo que Cristo fez. Era isso que eles mais pregavam. Para que as pessoas se convertiam, primeiramente. Para que as pessoas deixassem os seus maus costumes e hábitos. E se apegassem. E vivessem. E andassem em Cristo Jesus. Era isso. Porque Jesus, ele se fez do bom samaritano. Jesus, quando contou a história do bom samaritano, ele disse assim: um homem saía de Jerusalém e ia para Jericó. Entenda uma coisa: Jerusalém significa a cidade da lei, cidade da paz. Aquele homem... Segredo do Senhor que cuida muito. Entenda uma coisa: no jardim do Éden, era na cidade da paz, cidade da lei. Como o homem não conseguiu obedecer à lei, então ele foi expulso do jardim. Ele saiu do jardim. Aquele homem que estava em Jerusalém, na cidade da paz, na cidade da lei, ele não conseguia a lei, então decidiu sair para ir para Jericó. Só que no caminho ele foi assaltado. É isso que o homem fez. Estava no jardim, tranquilo com tudo. Mas ele decidiu: eu aqui estou afogado com a lei, tenho que andar um pouco. Sabe o que lhe aconteceu? Sabe o que lhe aconteceu? Errou e foi expulso do jardim. Só que o bom samaritano, que é Jesus Cristo, desceu do céu, veio e curou as nossas feridas, sarou as nossas feridas e nos deixou eunucos para nos prepararem, porque quando ele voltar, vai casar com a sua igreja, vai casar com a sua noiva. Entenda uma coisa: o bom samaritano, quando encontrou aquele homem deitado, assaltado, ele limpou ele, passou medicamento nas suas feridas, passou azeite e vinho, e depois lhe deixou numa hospedagem. Sabe o que ele disse ao dono da hospedagem? Ele disse assim: olha, cuida dele, e tudo que ele gastar ou que for gasto por ele, quando eu voltarei, eu te devolverei. É por isso que aqueles que são pastores, profetas e muito mais pessoas que levam ou que cuidam do rebanho do Senhor,
Entendem uma coisa. Vocês não estão cuidando de uma simples coisa, não. Vocês estão a cuidar noiva de Cristo. Se vocês fazerem, se vocês brincarem, o vosso pagamento não haverá. Mas o que eu vou ganhar? Você vai ganhar não somente a vida eterna, mas a coroa. E vai ganhar o brinde da salvação. Vai ganhar. Mas se você brincar com a noiva de Cristo, se você tocar na noiva de Cristo, quando o noivo vai vir, o noivo, o dono da noiva vai vir, que é Cristo, muitos vão ir no inferno por causa de tocar na noiva de Cristo. Os eunucos estão nesse mundo para preparar a noiva de Cristo. E todo aquele eunuco que não fazer segundo aquilo que Cristo mandou, conforme Cristo quer que aqueles que são eunucos preparam a sua noiva. Quem não fazer segundo os padrões vai ter problema com Cristo. Porque, meu amado, se nesse mundo, se só você fixar por muito tempo os teus olhos na mulher de um príncipe ou de um presidente, você pode ter problema. Imagina se você tocar na noiva de Cristo, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu e você somos noiva de Cristo. Estamos sendo preparados dia após dia para se encontrar com nosso esposo, para se encontrar com nosso noivo. Não devemos temer, não devemos recuar, não devemos nos abalar, porque esse mundo é cheio de tribulações. Devemos ter bom ânimo, porque o nosso noivo venceu o mundo, venceu a batalha, venceu a guerra e nos deu a vitória, nos deu o nome de mais do que vencedores.